E o tema da nossa aula é o mundo em pedaços. Pedaços porque a gente vai relacionar com frações. E os objetivos dessa aula são perceber as frações no dia a dia, compreender o que são frações e seus significados. Além disso, nós vamos ver alguns exemplos e exercícios resolvidos. Por isso, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho. Onde aparecem as frações no nosso cotidiano? Aparecem em ferramentas, em instrumentos de medição, como por exemplo este que se chama paquímetro, nos marcadores de combustível de veículos, nos instrumentos musicais, assim como também nas notas musicais, nas proporções do corpo humano, em noticiários, como por exemplo este em que diz 1/4 da seleção é de estreantes. Este 1/4 é uma fração. Nas receitas aparecem muitas frações, como essa, meia xícara, 3/4 de xícara, 1/4 de xícara. Copos medidores também aparecem. Quem nunca ouviu falar da meia 3/4? Tem também a meia 5/8, meia 7/8. Por isso a importância de nós estudarmos as frações. As frações tiveram origem no Egito, quando os empregados dos faraós utilizavam cordas de tamanho específico, que eles chamavam de corda mestra. Essas cordas eram utilizadas para demarcar áreas de plantio do rio Nilo, porque naquela época não tinha a medição que nós temos hoje, como quilômetro, metro e centímetro. Então eles utilizavam essa corda. Porém, em algumas situações, eles perceberam que essa corda mestra não era suficiente para medir determinados tamanhos, e eles tiveram que dividir em partes menores e de mesmo tamanho. Com isso, surgiram as frações. O que quer dizer fração? Fração é uma palavra que deriva do latim fractio e quer dizer dividir, quebrar, rasgar. Fração no nosso cotidiano também quer dizer porção, parte de um todo. E para que serve a fração? Ela serve para representar uma quantidade a partir de um valor, que é dividido por um determinado número de partes iguais. Vamos acompanhar esse exemplo. Um bolo foi dividido em 6 partes iguais e eu retirei uma. O todo são as 6 partes. Esse 6 vai ser o nosso denominador, que é o número que fica embaixo. Como eu peguei apenas uma das 6 fatias do bolo, ou seja, peguei 1/6 de todo. Esse 1 que eu peguei é o número que vai ficar em cima, e ele se chama numerador. E a gente também pode verificar a fração que sobrou. Como retirou apenas um pedaço e sobraram 5, então do todo sobraram 5 de 6, ou seja, 5/6. Definição da fração. A fração, então, é representada por um traço, que é a divisão, e pode estar na horizontal ou na diagonal, que é a barra. O número de cima é o numerador. Ele indica quantas partes são tomadas do inteiro. E o de baixo é o denominador. Ele indica quantas partes foi dividido esse inteiro. O próprio nome já diz, ele denomina o número de partes que o inteiro foi dividido. Um ponto de atenção aqui é que o denominador tem que ser diferente de zero. Pode ser qualquer outro número, menos o zero. Vou fazer uma rápida demonstração do porquê. Fração utilizando o número zero, nós temos duas situações. Por exemplo, 0 dividido por 4. Aqui o 0 é o numerador e o 4 é o denominador. Ou 4 dividido por 0. Então, aqui nós temos 4 o numerador e o 0 é o denominador. O que acontece? Na primeira, se nós fizermos essa divisão, lembrando que o traço aqui da fração significa divisão. Então, nós temos 0 dividido por 4. Na tabuada do 4, 4 vezes quanto que vai dar 0? 4 vezes 0. Nenhum resto. Então, aqui 0 dividido por 4 é igual a 0. Se a gente tivesse um outro valor no denominador, vamos supor 0 décimos. Então, seria 0 dividido por 10. 10 vezes quanto que vai dar 0? 10 vezes 0 dá 0. Então, não importa o número aqui do denominador, sempre que a gente tiver o 0 como numerador, o resultado sempre vai ser 0. Agora, na segunda situação, quando o 0 for o denominador, o que vai acontecer? 4 dividido por 0. Se a gente pensar na tabuada do 0, qualquer número vezes 0 vai dar sempre 0. Então, não tem como a gente multiplicar aqui 0 por algum valor e chegar em 4 ou próximo de 4.
Isso na matemática nós dizemos que não existe. O existe é um e ao contrário e o não é um traço. Então, sempre que o denominador for zero, não vai existir. Se a gente pegar na calculadora, nós podemos também conferir isso. Então, vamos supor na primeira situação, 0 dividido por 4. 0 dividido por 4, o resultado vai ser 0. Vou apertar o igual, 0. Agora, na segunda situação, 4 dividido por 0, igual. Na calculadora já dá a mensagem, não é possível dividir por 0. Então, lembrem-se disso, 0 como numerador, o resultado é sempre 0. 0 no denominador não existe. E agora nós vamos ver como é que faz a representação de frações por meio de figuras. Eu tenho aqui 3 frações, a primeira 2/3. Isso quer dizer que eu tenho um total de 3 partes, eu vou pegar 2. Então, por exemplo, eu tenho um retângulo aqui, eu tenho que dividir ele em 3 partes iguais e pegar 2. Então, vou repartir aqui e aqui. E eu vou pintar apenas 2, que é o meu numerador. Então, vou pintar essa parte e essa parte aqui. Pronto. Essa fração indica essa figura. Lembrando que pode ser qualquer figura, pode ser retângulo, triângulo, losango, qualquer uma, desde que as repartições sejam em partes iguais. Segundo exemplo, meio. Aí eu fiz aqui um círculo, né, para ficar diferente. Eu tenho que dividir esse círculo em 2 partes e eu vou pegar apenas uma. Então, vou fazer a repartição aqui no meio, dividir ele em 2 partes e vou pegar apenas uma, que é o meu numerador. Então, vou pintar essa parte aqui. Pode pintar a parte que quiser. Pronto, essa fração indica essa figura. E por último, aqui nós temos 3/4, ou seja, eu tenho que dividir essa figura aqui em 4 partes e pintar 3. Então, vamos lá, é um quadrado, né? Eu vou dividir ele aqui em 4 partes e eu vou pintar apenas 3. Então, escolhe 3 para pintar e a nossa fração vai estar representada por uma figura. Muito fácil, né? Prontinho. Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós temos as figuras e vamos representá-las por frações. Na primeira, a figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, o denominador será 8. E quantas estão pintadas de azul? Nós temos 7. Então, a fração que representa a parte pintada é 7/8. Na segunda imagem, a figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, o denominador é 6. E azul só tem uma parte, então a fração é 1/6. Na terceira, a figura foi dividida em 4 partes, logo o denominador é 4. E azul também só tem uma parte, então a fração representa 1/4. A penúltima figura está dividida em 3 partes, então o denominador é 3. E como são 2 pintadas, então a fração é 2/3. E a última, ela está dividida em 2 partes, então o denominador é 2. E azul só tem uma, que é metade, então a fração é meio. Agora vamos ver como fazemos a leitura dessas frações. Aqui nós temos uma tabela, e esses números que aparecem aí são os denominadores. Para fazer a leitura, nós vamos ler primeiro o numerador, que é o número que está em cima, em seguida o denominador. Porém, o denominador nós vamos ler conforme essa tabela. Se estiver 2 no denominador, nós vamos falar a palavra meio. Se estiver 3, terço. 4, quarto. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. A partir do 10, nós vamos ler o número e acrescentar a palavra avos. Então, se for 11 no denominador, vamos ler 11 avos. Depois, 12 avos, 13 avos e assim por diante. Quando for os múltiplos de 10, por exemplo, 20, nós podemos ler 20 avos ou 20º, 30, 30 avos ou 30º. E quando chegar no 100, nós vamos ler centésimo. Depois do 100 vem o 101. A leitura é 101 avos, volta com a palavrinha avos. E assim por diante. Quando chegar no 1000, nós vamos falar milésimos. Vamos ver agora alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós temos o 1 no numerador e o denominador é 2. Lembra que quando é 2, nós falamos a palavra meio. Então, a leitura dessa fração será 1 meio.
O próximo nós temos 1 em cima e o de baixo é 3. O 3 a gente lê terço, então a leitura será 1/3. Depois nós temos 3/4, 12/5, 5/6, 2/7, 7/8, 21/9, 3/10. A partir do 10, lembra que a gente lê com a palavra avos. Então, neste, nós vamos ler 4/11. Se fosse 99 aqui embaixo, ficaria 4/99. O próximo está 5/100. O 100 nós vamos ler centésimos. Então, a leitura será 5/100. E o último aí é o 1000. Lembra que o 1000 é múltiplo de 10, nós lemos milésimos. Então, este é 2 milésimos. E atenção, ao lermos a fração, temos que analisar o número que aparece no nosso numerador, que representa a quantidade de partes que nós temos. Então, por exemplo, eu tenho ali 1/3 e depois 2/3. Por que que um a gente lê terço e o outro terços? Então, vamos lá. No primeiro, me mostra que eu tenho 3 partes e eu peguei apenas uma. Esse 1 é singular, então a gente vai ler 1/3. No segundo, me mostra que de 3 partes eu peguei 2. Então, como são 2, aí é plural. Por isso, nós vamos ler 2/3. Então, a partir de 1, nós utilizamos o plural. 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 e assim por diante. Quando utilizar a palavra avos, não vai ter problema. Por quê? Porque o avos já tem o S. Então, é só ler normal. O primeiro eu tenho aí 1/21 e o segundo 4/21. Os dois leem iguais por causa da palavra avos, que já tem o S. Vamos ver alguns exemplos. No primeiro, nós temos uma pizza. E nesta pizza dá para perceber, Lívia, que ela foi dividida em quantas partes iguais? 8 partes. Isso. Apesar de já ter uma parte que foi comida, dá pra gente ter a noção de quantas partes foram divididas essa pizza. E aí na tela tem o que sobrou. Quantos pedaços sobraram da pizza? 5 pedaços. Isso mesmo. Então, prestem atenção na pergunta. Às vezes eu posso perguntar o que tem da pizza ou o que foi comido da pizza. Então, se eu perguntar qual que é a fração do que foi comido da pizza? Bom, se faltam 3 pedaços e no total foi dividido em 8 partes, então foi comido da pizza 3/8. E qual que é a fração que representa o que sobrou da pizza? Como sobraram 5 pedaços, 5 de 8, então a fração será 5/8. Um ponto de atenção aqui é que tem algumas pessoas que acham que como sobraram 5 pedaços, o denominador vai passar a ser 5. Porém, a gente tem que lembrar que como eu dividi inicialmente por 8 partes, o denominador continua sendo 8. Então, se eu comer mais 2 pedaços aqui, vão sobrar 3/8. Se eu comer 4 pedaços aqui, vai sobrar 1/8. Isso mesmo, Lívia. No segundo exemplo, nós temos um bolo. Esse bolo está dividido em quantos pedaços? 10. Algum pedaço foi retirado? Não, nenhum. Então, qual que é a fração que representa o que temos do bolo? Como tem os 10 pedaços aqui, então são 10 de 10, ou seja, 10 décimos. Muito bem. Outro ponto interessante aqui é que 10 décimos significa que é 10 dividido por 10. Se a gente fizer essa divisão, 10 dividido por 10 dá 1, ou seja, representa o bolo inteiro. E se eu perguntar qual que é a fração que foi comida do bolo? Como não foi comido nenhum pedaço, então é 0 de 10, 0 décimos. Agora, no terceiro exemplo, nós temos maçãs. No total, aqui, nós temos quantas maçãs? 8. Algumas estão circuladas. Vamos supor que essas circuladas representam o que eu peguei das maçãs. Então, quantas maçãs que eu peguei? 3. Qual é a fração que representa o que eu peguei das maçãs? Como tem 3 circuladas, então vai ser 3/8. E a fração do que sobrou? Sobraram 5 de 8, ou seja, 5/8. Isso aí. E no nosso último exemplo, nós temos uma barra de chocolate. Só que antes da gente falar sobre a fração, você sabe, Lívia, por que as indústrias de chocolates fabricam essas barras com essas repartições? Não, por quê? Exatamente para facilitar na hora da divisão. Até porque você já imaginou como é que seria para dividir uma barra em partes iguais entre irmãos, amigos, familiares? Nossa, ia dar briga, hein? Se já com divisão já dá briga, imagina sem. Realmente.
Imagina a briga que é. Então, para facilitar nessa divisão, eles já fabricam as barrinhas com essas repartições. Legal, né? Então, agora vamos para a fração. Essa barra de chocolate, dá para perceber que ela foi dividida em quantos pedaços? Bom, isso aqui tem 3 e assim tem 4. 4 vezes 3, 12. Então, tem 12 pedacinhos aqui. Parabéns, tem 12 pedaços. Alguns pedaços foram retirados. Quantos que sobraram? Sobraram 5. E quantos que foram retirados? 7. Então, atenção para a pergunta. Qual que é a fração que foi retirada do chocolate? Como foram retirados 7 pedaços, então são 7 de 12, ou seja, 7 dozeavos. E qual que é a fração que representa o que sobrou do chocolate? Sobraram 5 pedaços, então é 5 dozeavos. Isso, muito bem. E agora, #partiu atividades. E aqui vai uma dica. Pause o exercício, tente resolver e depois veja se você acertou ou não. Vamos lá? Na primeira questão, tem que escrever como se lê cada fração. No segundo, nós temos para colocar a fração correspondente a cada desenho em relação à parte pintada. E o terceiro é para pintar a figura com relação à fração que aparece aí do lado direito. Vamos para a resposta, pessoal? Na primeira é 5 décimos, lembrando que o 5 é maior que 1, então a gente fala no plural. 16 centésimos, 4 nonos, 20 35avos e o último 18 milésimos. No segundo, a primeira figura nós temos 18 quadradinhos, então o nosso denominador é 18. As partes pintadas são 8, portanto a fração é 8 18avos. Na B, este círculo foi dividido em 8 partes, então 8 representa o nosso todo, que é o denominador. As que estão pintadas de cinza são 6, então a fração correspondente é 6 oitavos. Na letra C, nós temos um quadrado que foi dividido em 9 quadradinhos. Logo, 9 é nosso denominador. As que estão pintadas são 4, ou seja, 4 nonos. Por último, nós temos o triângulo que foi dividido em 2 partes iguais. E como as duas estão pintadas, então a fração é 2 meios. E por último aqui, nós temos que pintar a figura de acordo com a fração que estava aqui do lado direito. Então, na primeira, 2 quintos, ou seja, a figura está dividida em 5 partes e nós temos que pintar apenas 2. Não importa qual parte você vai pintar, desde que sejam pintadas apenas 2. Então, eu pintei aqui de cima. Na B, nós temos aqui 3 oitavos, ou seja, está dividido em 8 partes e nós temos que pintar apenas 3. Pintei essas de cima. Pode pintar as de baixo, pode intercalar, tanto faz, desde que sejam pintadas apenas 3. E por último, aqui na C, nós temos uma figura que está dividida em 6 partes e nós temos que pintar apenas 4. Portanto, essas são as respostas. Vamos para o próximo? A fração que representa uma semana no mês de dezembro em dias é... Vamos para a resposta? Então, Lívia, qual que é a alternativa correta? Bom, para a gente responder, primeiro a gente tem que prestar atenção que ele está pedindo em dias. Então, vamos analisar o todo. O todo é o mês de dezembro. Dezembro tem 31 dias, então nosso denominador será 31. Em cima, ele quer uma semana. A semana é de segunda a domingo, então são 7 dias. Logo, a fração é 7 31avos, alternativa D. E antes de terminar a nossa aula, eu quero deixar aqui um desafio para vocês. No começo da nossa aula, vocês viram como representar uma fração por meio de figuras. Mas vocês já pararam para pensar como é que vai fazer essa representação quando o denominador for menor que o numerador? Por exemplo, a fração 5 quartos. Como que nós vamos fazer a representação por meio de uma figura, sendo que nós temos que dividir em 4 e pintar 5? Como será que faz isso? Quer saber como? Então assista a nossa próxima aula. Até lá!